12, 1 Coríntios, capítulo 12, verses 7. versículos 7 até ao 11. Before we read this, Antes de nós lermos, I want to give 12 things that the Holy Spirit is doing today in the life of the believer. eu quero vos dar 12 coisas que o Espírito está a fazer hoje, nos nossos dias, na vida do crente. So there's a lot of information Então, há muita informação and very little time. e realmente muito pouco tempo. We will see how this goes. Então, vamos ver como é que isto vai andar. And hopefully later there'll be a time for questions. E esperamos que haja um tempo para perguntas. So 12 things. 12 coisas. First one is in 1 Corinthians chapter A primeira 12, coisa está em 1 Coríntios 12, verses 7 to 11. dos versículos 7 até ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretar. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Okay, number one, he gives the believer gifts. Número 1, ele dá dom. Now, these are things that the Holy Spirit is doing today in the life of the believer. Fazer hoje na vida do crente. A spiritual gift is a God-given ability for service. O dom espiritual para o serviço. The Holy Spirit gives gifts to believers so that they can serve. O Espírito Santo dá dons aos crentes para que eles possam servir a Cristo. The purpose of the gift is to build up the body of Christ. O propósito do dom é edificar o corpo de Cristo. It's not something personally for an individual. Não é algo pessoalmente para benefício do indivíduo. Not a trial. Um dom The privado. purpose of the gift is to help build up. O propósito do dom é para ajudar o povo de Deus. To help care for God's people. Ajudar a cuidar de Deus. Some gifts were specifically for the beginning of the church. Alguns dos dons foram dados especificamente para o início da igreja. The apostles and prophets are people who were given during the foundation period of the church. Os apóstolos e profetas foram dados à igreja no período da fundamentação da igreja. The first century believers experienced signs and wonders. No primeiro século, os crentes experimentaram, viram sinais e maravilhas. But those gifts eventually disappeared. Mas, afinal, esses dons They foram were desaparecendo. temporary gifts given Foram dons temporariamente for the dados foundation of the church. para The gift of tongues died out before the gift of prophecy died out. o dom de línguas morreu antes do dom de profecia ter morrido. But these were sign gifts that were in the beginning and no longer are here today. Estes dons estavam lá no entre nós hoje. There are 3 places in the Word of God which tell us about the gifts to people in the church. Há 3 lugares na Bíblia que falam dos dons que são dados à igreja. The first is in Romans chapter O 12, primeiro está em Romanos capítulo 12, verses 6 to 8. dos versículos 6 até ao 8. The second list is found in 1 Corinthians chapter A 12, segunda lista capítulo 12, verses 8 to 10. dos versículos 8 até Also verses 28 to e 30. também dos versículos 28 até ao 30. And the last list is in Ephesians chapter 4 E a última lista está em Efésios capítulo 4, and verse no 11. versículo 11. So these 3 passages will include the gift of the apostle, Estas 3 passagens
incluem o dom do apóstolo, apostolado, prophecy, o dom de profecia, milagres, healing, curas, tongues. línguas. And then there are gifts that are permanent gifts. Those gifts I just mentioned were temporary. Mencionei, são dons temporários e depois há os dons Then permanentes. there's the gift of evangelism, O dom de evangelização, pastoring, pastoreio, ministering or helping, auxílio, teaching, faith, fé, exhortation, exortação, discernment, discernimento, knowledge, conhecimento, showing mercy, demonstração de misericórdia, giving, generosidade and administration. e administração. Now these in the Bible, they may be a complete list and they may not be. Esses dons que são uma lista completa ou não. But the Holy Spirit gives gifts to build up the O Espírito Santo dá dons para que a igreja seja edificada. So how can you build up your brother and sister? Então, como é que tu podes ajudar a edificar o teu irmão, a tua irmã? How can you encourage them to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ? Como é que os podes encorajar a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo? So the Holy Spirit is involved in giving gifts to believers today. Então, o Espírito Santo está envolvido nesse trabalho de dar dons aos homens, Number two, aos crentes. the Holy Spirit fills the believer with Christ. O Espírito Santo, o crente, com With Christ. Cristo. We're going to read Ephesians 5 Efésios, capítulo 5, and verse 18. o versículo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Now, if a believer is going to grow spiritually, Crescer espiritualmente, then the believer needs to be continuously filled. o crente precisa ser continuamente. If you are drunk, then you are under the control of alcohol. Se estás bêbado, estás debaixo do controle do álcool. If you are filled with the Spirit, you are under the control of the Spirit. Se estás debaixo do Espírito. The Spirit of God wants to control your life, O Espírito de Deus quer controlar a tua vida. and He wants to. Quer te encher com Cristo. The filling of Christ is one of the great themes of the letter to the Ephesians. Do Espírito, estar cheio de Cristo é um dos grandes temas de Efésios. In chapter 1 of Ephesians, beginning in Começando no capítulo 1 de Efésios, no versículo 10, we are told that He is head over all. nós lemos que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. You can read the verse. Ephesians 1:10. De fazer convergir nele da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Chapter 1 tells us the blessing in Christ. O capítulo 1 fala das bênçãos que são nossas. Em Blessings Cristo. that come from the Son, Bênçãos que vêm do Filho, do blessings that come from the Holy Spirit. Espírito The Santo. purpose of it all in verse 10 of chapter 1 is to gather us together. E o propósito de tudo isso é fazer-nos reunir, convergir de uma só cabeça. To gather everyone under Christ. Colocar toda a gente debaixo de Cristo, He is the head of all. que é o cabeça de todos. At the end of chapter 1, in verses 22 and 23, E no fim do capítulo 22 e 23, we are told that Christ is the head of the church. é-nos dito que Cristo é o cabeça da igreja. A vida da igreja. He's the strength of the church. É a força da igreja. He's the nerve of the church. É o sistema nervoso, The o nervo da igreja. smallest pain is felt by Christ. A mais pequena dor é sentida por Cristo. He is the authority of the church. É a autoridade da He igreja. is the fullness of the church. É a plenitude da igreja. He fills the church. Ele
da igreja. He's the head of the church. Ela é o cabeça da igreja. And so he should fill the meeting, the gathering E por place. isso ele deve reunião da igreja. In Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, Paul reminds us of what life was like without Christ. Paulo lembra-nos de como era a vida sem Cristo. We were filled with the world. Nós éramos cheios do mundo. Éramos cheios de pecado. And that's life without Christ. Sem Cristo. We were filled with the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Nós éramos cheios da concupiscência, do desejo forte, do desejo dos olhos da carne, soberba da vida. But God saved us. Mas Deus salvou-nos. Praise God that Seja Deus, porque Ele salva and He puts us pecadores. into the body of Christ. E Ele coloca-nos no... E He puts us in Ele the body of coloca-nos Christ. no corpo de Cristo. And He gives us a reason to live. E dá-nos uma razão para viver. Christ is my reason to live. Cristo é a minha razão. So in chapter 3, 3. Paul talks about the Christ-filled life. Cheia de Cristo. He talks about the wonderful riches that are ours in Christ. Maravilhosas riquezas que são nossas em And Cristo. he prays for the believers Pelos crentes, no capítulo 3. in chapter 3, verses 14 to 21. We're not going to read it because of the time. Nós não vamos ler por causa do tempo. But Paul is praying. Mas aqui Paulo está a orar He pelos prays crentes. that they would be filled with Christ, Ele ora para que eles sejam cheios de Cristo. filled with the love of Christ, the character of Christ, Cheios do caráter de filled Cristo. with the fullness of God. Cheios da plenitude de Deus. Hearts. Ele ora para que Deus viva nos nossos corações. Paul's prayer is that Christ would fill our mind, our heart, our lives. A oração da nossa mente, os nossos corações, as nossas vidas. In chapter 4, verse 4, versículo 10, Paul tells us that Christ fills all things. diz que Cristo enche todas as coisas. He fills the church. Ele enche a igreja, He fills the heart. o coração. He fills this universe. Ele enche. Unfortunately, our heart is not so. Infelizmente, o nosso coração não é tão facilmente cheio. Our heart is satisfied. O nosso coração não é tão facilmente We fill satisfeito. our heart with pride. Selfishness, Com egoísmo, and these things will never satisfy. mas estas coisas nunca nos satisfazem. But by the heart. Mas Cristo pode satisfazer o coração. And Christ wants to fill your heart. E Cristo quer satisfazer. 4, beginning in verse 13, E no capítulo 4, começando no versículo 14, Paul talks about a mature believer. Paulo fala do crente maduro. He wants us to grow and mature in our A maturidade da And the nossa fé. standard of maturity is E o padrão de Cristo. being like Christ. Ser como Cristo. He's the prize. He is the goal. Ele é o objetivo. We are to Ele é o make prêmio. progress being closer to Progresso nos aproximando dele. to increase in our knowledge of Him, Crescendo no conhecimento others about Him. para que possamos contar a outros acerca dele. All of the book of Ephesians is talking about being. O livro de Efésios está cheio de Cristo. Then we get to Ephesians chapter 5, verse 8. Então nós chegamos. Oh, Paul talks about the filling of the Holy Spirit. Paulo fala acerca da plenitude. He talks about that. He talks about wise living. Mas antes disso, ele fala sobre, Chapter 5, verse 3. começando no versículo 3 do capítulo It's 5. not wise to live in. Uma vida de It's imoralidade. not wise to be idolatrous. Não é sábio ser idólatra. Display out of your life the fragrance of Christ. Queres ser sábio na tua vida? Cristo na tua vida. Wherever you go. Onde quer que vás. In verse 15,
14, it's not wise to walk in darkness. nós lemos que não é sábio andar nas trevas. Não é sábio se deixar-se enganar. If you want to live wisely, expose the deceiver. Quer viver de uma forma sábia, expõe os enganadores. Walk in the Anda na luz como ele anda na luz. learn to please the Lord. Aprenda. 16, Versículos 15 até ao... let's be careful how you live your life. Ele diz para teres cuidado com a forma Wise to foolishly drink the wine of this world. como beber o vinho da tolice deste mundo. To get drunk on the... Estar embriagado com os pecados deste mundo. How should we live? Ephesians chapters 1 to 4 already give us the answer. Em Efésios, as respostas já nos foram dadas. Don't let Satan fill you with this world. That's what Satan wants to do. Porque isso é o que Satanás quer fazer. O Espírito Santo te encha com Cristo. That's what the Holy Spirit wants to do. Would you like that? Tu gostas disso? Would you like to have a mind thinking of Christ? Tu gostarias de ter uma mente que sempre pensa como Cristo? Ears that are always wanting to listen to the words of Christ? Gostarias de ter ouvidos que acerca de Cristo? Would you like to have a heart that is like Christ's heart? Coração de Cristo. Would you like to have feet that always runs to do God's will? Pés que correm sempre a fazer a vontade de Would Deus. you like to have hands always ready to do work for the Lord? Gostarias de ter mãos que estão sempre... Would you like to have eyes that want to look at Christ and not at the sins of this world? Gostarias de ter olhos que estão sempre desejosos de olhar para Cristo e não para os pecados Would deste you mundo? like to have a mind that doesn't think about sin, Gostarias de ter uma mente que não pensa em pecado, but thinks about the wonders of Christ, mas que pensa nas maravilhas de Cristo, that worships Him? que o adora? Would you like that? Gostarias disso? That's what Christ would like for you. Isso é o que Cristo gostaria para ti. He wants to be number one in your life. Ele quer ser o primeiro na tua vida. He doesn't want any rival for His affections. Ele não quer rivais nos afetos para Ele. And one of the jobs of the Holy Spirit is to fill the believer with Christ. E um dos trabalhos do Espírito Santo é encher o crente com Cristo. And when we are filled with Christ, we are more open to listen to Him. E quando nós estamos cheios de Cristo, estamos mais dispostos para o ouvir And to serve Him, e para o servir and to worship Him, e para o adorar, and to honor Him. para o honrar. So, what is the Holy Spirit doing today? Então o que é que o Espírito Santo está a fazer hoje? He gives believers gifts, Ele dá dons aos crentes and He fills the believer with Christ. e ele enche os crentes com Cristo. Number 3, Número 3. Nehemiah chapter 9 Neemias, capítulo 9, and verse 20. versículo 20. Neemias 9, 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná e água lhes deste da sua sede. Luke chapter 12 and verse 12. Lucas, capítulo 12, versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. John chapter 14 verse 26. 14, versículo 26. João 14, 26. O Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. John chapter 15 verse 26. João capítulo 15, versículo 26. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. So the Holy Spirit teaches believers today.
Então o Espírito Santo, ele ensina crentes hoje. He will open our understanding of the Word of God. Ele abre o nosso entendimento para a palavra de The Deus. Lord did this to the two disciples on the road to Emmaus. O Senhor fez isto para os discípulos que estavam a caminho de Emaús. He opened their understanding of the Scripture. Ele abriu o entendimento deles para as Escrituras. They knew the Scriptures, Eles conheciam as but Escrituras, they didn't know the Scriptures. mas eles não conheciam as And the Escrituras. Lord Jesus on the road to Emmaus opened their understanding to see Christ in the Scripture. Então, quando Jesus andava com eles no caminho para Emaús, o entendimento para eles entenderem as Escrituras. And the Lord Jesus promised that the Holy Spirit would do this. E o Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo faria isso hoje também. So we read in John, we didn't read, in 15 Capítulo 16, and verses 12 to 15. versículos 12 até 15. Jesus has things to say, but can't say them all. Jesus diz que tinha muita coisa para dizer, mas não. When the Spirit of truth comes, He will teach you all things. Quando vier, porém, o Espírito. So the Lord promised the Holy Spirit would do this teaching. Então o Senhor promete que o Espírito Santo fará este ensino. To us. Ele revelará as coisas de Deus para nós. There are times when the Holy Spirit will make clear that something is false. Haverá tempos em que o Espírito Santo tornará claro aquilo que é falso. So 1 John chapter 2, Então, 1 João, capítulo 1, versículo 27. 1 João. now this verse is written in the context of false teachers. Escrito num contexto acerca dos There are falsos many mestres. false teachers. E há muitos falsos How do you mestres. know if they're Tu vais saber se é falso ou se é verdadeiro. verse 27? Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. And then 1 John chapter 4. E 1 João capítulo 4. Time to read the first 6 verses, Nós não temos tempo para ler agora os primeiros 6 versículos. but we do read beginning in verse 1, do not believe every spirit, but test the spirit. Nós podemos ler o início, o versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os Verse espíritos. 2, by this you know the Spirit of God. O Espírito de Deus. And so we have some instruction here that the Spirit of God will show you Temos uma instrução aqui que o Espírito Santo vai mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. So he teaches number 4, Número 4. the Holy Spirit speaks. He doesn't speak audibly. Ele não fala. I once met a man who said there was an angel sitting on this shoulder. Certa vez eu conheci um homem que ele disse que tinha um anjo sentado neste ombro. And these angels had names. E estes anjos tinham nomes. And the man said that these angels spoke to him every E day. este homem contava que estes anjos todos os dias. Well, if you want to believe something like that, fine. Então, se tu queres acreditar, I'm not going to believe something like mas eu não that. vou acreditar numa coisa desta. I would rather believe the Word of God. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. And the Holy Spirit speaks through the Word of God. E o Espírito Santo fala através da palavra. Speaks through believers. Ele fala através de crentes. So we read in Matthew chapter 10, verse 20. No capítulo 10 de Mateus, Mateus 10, versículo 20. It is not you, Tu que falas, but the Spirit of your Father who speaks in you. mas é o Espírito em ti. So he can speak through believers. Através. He also spoke through David concerning Judas. He spoke through David concerning Judas. Ele falou. Ele Acts chapter 1 and verse 16. Vamos ler em Atos, capítulo 1, versículo 16.
16. Men and brethren, this scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before the mouth of David concerning Judas. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Before Judas was alive, the Holy Spirit spoke through David. muito tempo antes de Judas ter nascido, estar acerca de Judas. The Holy Spirit spoke to Philip. Falou para Filipe. In Acts chapter 8, verse 29, Capítulo 8, versículo 39. the Spirit said to Philip, "Go near and overtake the chariot." O Espírito disse, chega-te mais perto e alcança essa carruagem. He was directing Philip to go meet a man and tell 29, ele disse, aproxima-te do Evangelho. The list goes on and on. A lista continua. He spoke to Peter. Ele falou com Pedro. He spoke concerning the end times. Ele falou acerca do final dos He tempos. spoke in the letter of Hebrews. Ele falou na carta aos He Hebreus. spoke through the prophets about the Falou aos profetas acerca do Evangelho. speaks to the churches in Revelation. Ele fala às igrejas no livro do Apocalipse. He speaks at the end of Ele fala no fim do livro do where Apocalipse. he says in verse 17 of chapter No 22, capítulo 2, versículo 17, the Spirit and the bride say, "Come." dizem vem. Let him who hears say, "Come." Aquele que ouve, diga vem. So even at the end of the Word of God, the Spirit of God is still speaking. Até no fim da palavra de Deus escrita, o Espírito Santo está a falar. He speaks to make things known. Ele fala para que as coisas sejam He conhecidas. speaks through the Word of God. Ele fala através da palavra de Deus. Number 5, Número 5. he testifies or he witnesses. Ele testemunha, ou ele testifica. He bears witness that Jesus is the Christ. Ele dá testemunho de que Jesus é o Cristo. 15, João 15, versículo 26. João 15, versículo 26. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei, que dele procede, esse dará testemunho. verse 32. Vejam em Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, 32. Testemunhas desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. The Spirit, Jesus is the Christ, the Son of God. O Espírito Santo dá testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus. And you and I have that same responsibility E tu e eu, nós temos a to responsabilidade be a witness to the fact that Jesus is the Christ, que Jesus Cristo é o Filho de for the Deus. grace of God in our lives. Pela graça de Deus nas nossas vidas. He bears witness that He, the Holy Spirit, was on Jesus on the day of His baptism. Ele dá testemunho que ele, o Espírito, estava em Cristo no dia do seu batismo. And all through His life. Em todo And He bears He bears witness that we are the children of God. E ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Romans 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. So today, the Spirit of God is bearing witness to who Jesus is and who we are. Então hoje o Espírito Santo está a dar testemunho de quem Jesus é e de quem nós somos. Jesus is the Christ, Cristo. and we are the children of God. E nós somos filhos de Deus. Number 6. Número 6. He leads and guides and directs believers. Ele guia, ele dirige os crentes. Remember, after Jesus was baptized, Logo depois de Jesus ser the batizado, Spirit of God led him into the wilderness. o
o Espírito levou-o, conduziu-o para o deserto. That's in Matthew chapter 4 and verse 1. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1. We've read already many times today John 16 verse 13. Nós já lemos várias vezes hoje em João 16, versículo 13. That the Spirit of God will guide you into all truth. Que o Espírito Santo nos guiará, ou vos guiará a toda a verdade. But we haven't read Romans 8 verse 14. Não lemos Romanos 8, versículo 14. As many as are led by the Spirit of God, these are the children of God. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. And so he guides believers. Então ele guia os crentes. The book of Acts shows how the Holy Spirit guides. O livro de Atos mostra como o Espírito Santo guia os crentes. He will guide us into all truth. E ele vai guiar-nos em toda a verdade. He controls the movements of believers. Controla os movimentos dos crentes. He directs the selection of Christians. Ele orienta as escolhas ou a escolha dos líderes cristãos. Characteristic of the children of God is that they are led by the Spirit of God. Uma das características dos filhos de Deus é que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Number 7, Número 7. he comforts. Ele conforta. John. João capítulo 14. At the end of John 13, Peter is told that he would deny Christ. No final do capítulo 13 é dito a Pedro que ele iria Jesus. It made him very sad. Isto deve tê-lo deixado bem perturbado, In zangado. fact, he didn't believe it. Na verdade, ele nem acreditava nisso. I'll never deny you. Eu morro por ti, eu vou morrer por ti. Oh, Jesus says, you'll deny me. E Jesus diz, não, mas tu vais me negar. And then we have John 14, Então nós aqui temos João capítulo 14, where Jesus continues to speak to Peter. quando Jesus continua a falar com And Pedro. he says, don't let your heart be troubled. Ele diz, olha, não se turbe o vosso Believe coração. in God, believe also in me. Acreditam em Deus, And acreditem em mim he também. begins to comfort Peter when he knows Peter is going to be depressed that he failed God. Ele começa aqui a consolar Pedro, porque ele sabia que ia ficar deprimido por negar, por rejeitar Jesus, Deus. But then in verse 16 E depois no capítulo 16, and verse 17, versículo 17, Jesus prays the Father that there will be another helper, another comforter, someone who will abide with you forever. Jesus ora ao Pai, 16, 16 and 17, you can just read it. capítulo 16, versículo 17. Então, alguns dos seus discípulos disseram aos outros, isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, eu vou para o Pai. That should also, 14, 16, 17. chapter 14, 16 and Capítulo 17. 14, versículos 16 e 17. Capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em Okay, vós. this should be a comfort to the believers. Isto deve ser um conforto, um Another- consolo para os crentes. Another helper. Salvador, Doesn't that ajuda-nos bring a nos comfort? ajudar. Isso não dá conforto? Wouldn't you like more help? Queria mais ajuda? The more help we have, the happier we are. Quanto mais ajuda nós temos, mais felizes. Ourselves. Nós não temos que fazer tudo sozinhos por nós It's a mesmos. comfort when there's É um another helper. conforto quando nós temos um ajudante, alguém que nos ajude. In Acts chapter 9, verse 31. Atos capítulo 9, versículo 31. You can read it. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. So he comforts believers. Então, ele conforta. Have you Crentes. ever known the comfort of the Holy Spirit?
Tu já conheceste o conforto do Espírito Santo? That's his job. Esse é o trabalho When dele. we have difficulties in life, Quando nós temos dificuldades na vida, when we don't understand what's happening in our own lives, ou quando não entendemos o que está acontecendo nas nossas próprias when we do vidas, not know the future, ou quando nós não sabemos o que when virá no there's a futuro, tragedy, ou quando há uma tragédia, when there's persecution, ou quando há perseguição, there is the Holy Spirit há o Espírito Santo, who can provide comfort. que pode providenciar conforto. Jesus provides comfort too. Jesus providencia conforto. He says, "Peace I leave with Ele diz, paz eu deixo-vos a you." minha Not, paz. not peace like the world gives. Não a paz que o mundo dá. Don't let your heart be troubled. Não se turbe o vosso Don't be coração. afraid. Não tenham medo. The Holy Spirit provides comfort. O Espírito Santo, ele providencia conforto. Number 8, Número 8. he empowers, he strengthens God's servants. Ele capacita os servos de Deus. Now, there are a lot of verses and we don't have a lot of time, Há muitos versículos e nós não temos muito tempo. but we can start with Acts chapter 1 Mas and nós verse 8, podemos começar com Atos capítulo 1, versículo 8, where it says, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you." que diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. It was promised when the Lord announced that the Holy Spirit was coming. Foi prometido pelo próprio Senhor Jesus que anunciou a sua vinda. And he does empower and strengthen his people. E ele realmente dá poder, ele capacita o seu povo. He helps us in our weakness when we pray. Ele ajuda-nos nas nossas fraquezas quando nós oramos. The Spirit will pray when we don't know what to pray. O Espírito Santo vai orar quando nós não soubermos o que orar. When situations are so difficult that we are so weak we don't know what to do. Quando passamos por situações tão difíceis e nós tão fracos, não soubermos o que fazer. We don't even know what to pray. Não saberemos nem sequer o que orar. The Spirit of God knows what to pray. Mas o Espírito de Deus, ele sabe o que orar. He strengthens the apostle. Ele fortaleceu o apóstolo. We read in Romans 15, verse 19. Nós podemos ler isso em Romanos 15, versículo 19. He strengthens us with power. Ele fortalece-nos com poder. We can read that in Ephesians chapter 3 and verse 16. Podemos ler isso em Efésios 3, 16. Let's read that one. It says that he would grant you, this is Paul's prayer, Esta é a oração de Paulo em Efésios 3, 16. that he would grant you according to the to be strengthened with might through the Spirit in the inner man. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. The Holy Spirit empowers Paul's preaching and others who preach. O Espírito Santo capacitou, deu poder à pregação de Paulo e a outros que pregaram. Look at 1 Thessalonians chapter 1, Vamos ver 1 Tessalonicenses, verse 5. versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Our gospel did not come in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em sobretudo em Espírito Santo. The word of God is powerful, A palavra de Deus é poderosa. and the Spirit of God can take the word of God and bring a powerful message to an audience. E o Espírito de Deus pode levar a palavra de Deus e falar de forma poderosa para um auditório. How can we experience and enjoy the power of the Holy Spirit? Como é que nós podemos experimentar o poder do Espírito Santo? To do so, the believer must walk like a believer. Para isso, o crente tem que andar como crente. Live a life that pleases the Lord. Viver uma vida que agrada ao Senhor. We read throughout the book of Ephesians Nós lemos em todo o livro de Efésios about the importance of walking with the Lord acerca da importância de andar com o Senhor. and walking in the power of His might. De andar de acordo com o poder, a sua grandeza. To walk in love. Andar em amor. To not walk like the Gentiles walk. Não andar como andam os gentios. To not walk in darkness, but walk in the light. Não andar nas trevas, mas andar na luz. To walk wisely.
andar de forma All sábia. throughout the book of Ephesians, we are told that we are to be wise in the way we walk in this world. Em todo o livro de Efésios, nós somos ensinados a andar de forma sábia à medida que nós caminhamos neste mundo. If we walk as a believer is supposed to walk, E se nós andarmos como um crente é suposto andar, we have communication with our God. nós comunicamos com o nosso He Deus. speaks to us through His Word. Ele fala conosco através da sua palavra. We speak to Him through prayer. Nós falamos com Ele por meio da We oração. have a close fellowship with Him. Nós temos uma comunhão próxima com Ele. Then we can enjoy His power Assim nós podemos desfrutar do seu in poder our lives and in our ministry. na nossa vida e no nosso ministério. Regardless of what ministry it is, Independentemente do que seja, qual seja o the ministério, Holy Spirit gives each believer a ministry, o Santo dá a cada crente, dá um ministério a cada a crente, gift um dom to build up the body of Christ. para edificar o corpo de Cristo. And the gift you have is a gift greatly encouraging to other believers. E o dom que tu tens é algo que pode ser muito encorajador para outros crentes. You can experience the power of the Holy Spirit in your ministry Tu podes experimentar o poder do Espírito Santo no teu ministério. if you are walking right with the Lord. Se tu estiveres a andar na luz e direito com o Senhor. Number 9, Número 9. the Holy Spirit prays today. O Espírito Santo ora hoje. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verses 26 and 27. versículos 26 e 27. You can read it, please. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Now it's interesting, in this same chapter, in verse 34, É interessante, 34, we read that Jesus Christ prays for us. nós lemos que Jesus Cristo ora. That's great. Isso é Remember when muito bom. Jesus told Peter that he would deny him? Lembram quando Jesus disse a Pedro que Pedro iria negá-lo? And Jesus says, I prayed for you, Peter. E Jesus diz a Pedro, eu orei por ti. Isn't that nice? Não é? When believers pray for you. É muito bom quando crentes oram por ti, por vocês. I will go and teach in different churches. Eu ensino em igrejas diferentes. And I meet people all the time. E Meet people all eu the time conheço pessoas who novas, say todos, to me that they're praying for me every day. pessoas que me dizem, eu conheço pessoas que me dizem, I don't know who these people are. eu nem sei quem são essas pessoas. And it's greatly humbling. E é realmente até humilhante. And I'm grateful for their prayers. Mas eu também sou muito grato por estas orações, por a oração dessas pessoas. Melhor, Christ prays for us. Cristo ora por nós. Oh, thank you, Lord, for praying. Oh, Senhor, obrigado por orar. Well, since you are praying for me, I have a few things I'd like you to ask. Então, agora, uma vez que estás a orar por mim, tem aqui algumas coisas que eu quero. I could use some more money. Olha, eu gostaria de usar mais I dinheiro. would like a vacation from time to Olha, eu time. gostaria de ter umas férias, de tempo a tempo. And a better house. Uma casa melhor. Right? No, the Lord prays something even better. Mas sabe, o Senhor ora por algo muito melhor. He says to Peter, I pray that your faith will not fail. Sabes, Pedro, eu oro para que a tua fé não desfaleça. Não é grandioso. Now, the Lord Jesus, his prayers are always answered. Sabem, as orações de Jesus, elas são sempre respondidas. He knows what to pray for. Porque Ele sabe pelo que orar. He prays for us, Ele ora por nós, that our faith would not fail. para que a nossa fé não He desfaleça. knows we live in a world that is filled with temptation Ele sabe que nós vivemos num mundo que está cheio de tentações and persecution. e de perseguição. There are some who profess Christ and they go through persecution and they walk away from Christ. Alguns
Mas eles passam por perseguição e eles afastam-se da fé. How is that possible? Como é que isso é possível? Profess to be a believer, Há alguns que professam ser crentes and they do things in the name of Jesus Christ. e fazem coisas em nome de Jesus And one Cristo. day they'll stand before Jesus, Diante de Jesus. and Jesus will say, "Depart from me, I never knew you." E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu And nunca they vos will say, conheci. "Did not I do something for you in your name?" E eles vão lhe dizer, mas eu não fiz coisas, ou nós não fizemos coisas para ti em teu Jesus nome. will say, "I never knew you." Mas Jesus vai There are people who call themselves Christian há pessoas que se chamam a si mesmas, and regenerated. mas nunca foram regeneradas. They're not genuine believers. And when the hard times come, they walk away. E quando os tempos difíceis chegam, elas afastam-se, elas vão-se But embora. not possible for a genuine believer. Isso não é possível para um cristão A genuíno. genuine believer stumble. Um cristão genuíno, ele até pode tropeçar. A genuine believer will fail. Ele pode falhar, ele vai falhar. Their testimony may fail. O testemunho pode falhar. Their faith, A fé pode ser abalada, but their faith ultimately will remain mas em última instância ela vai permanecer, because Christ is praying for them. porque Cristo está a orar pelo crente. But in verse 6, the Holy Spirit is the one praying. Mas no versículo 26, o Espírito Santo é quem está a orar. So the Holy Spirit also prays for us Então o Espírito Santo também ora and por nós. supports us in prayer. E Ele suporta-nos em oração. He guides and directs us as we pray so that we bring to God things that God wants to hear. Ele guia para nós falarmos com Deus coisas que Deus quer ouvir de nós. Praying in God. Baixo ou com a vontade de See, Deus. that's the problem that we have. Então esse é o problema que nós Pray in God's will. nem sempre nós oramos de acordo com a vontade de Deus. We think it's lots of money, Nós achamos que é da vontade de Deus que nós tenhamos muito dinheiro. good education, Ou que é da vontade de Deus que nós tenhamos uma boa. that Ou que é da vontade de Deus que casemos com uma pessoa. Com essa know God. temos que saber qual é a vontade de If Deus. you want to know God's will, Mas se tu queres saber qual then get to know God. então conhece Deus. Spend your life getting to know Him and making Him known. Usa a tua vida para que Ele te conheça. And when you do Torná-lo that, conhecido. you start to understand the mind. À medida que tu vais fazendo isso, tu vais começando a entender a mente de Deus And the heart of God. e o coração de Deus. Us with groanings which are too deep for words. Ele ora por nós com gemidos que são inexprimíveis, são profundos demais para serem expressos com palavras. Number 10. Número 10. The Holy Spirit sanctifies the believer. O Espírito Santo santifica o crente. 15 Romanos, capítulo 15, and verse 16. versículo 16. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Well, let's read one more. First, Vamos ler mais um versículo, 1 Coríntios capítulo in 6, verse 11. versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome e no Espírito do nosso Deus. Oh, let's read one more. Vamos ler. Second, Segundo aos Tessalonicenses, chapter 2. capítulo versículo 13. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Now, the Word of God sanctifies the believer. Então agora, a palavra de Deus santifica o crente. That's why we should read the Word of God. É por isso que nós devemos ler a palavra de Deus. I sometimes like to compare the Word of God with soap. Às vezes nós podemos comparar a palavra de Deus com detergente, com sabão. When my hands are dirty, I pick up soap and I wash my hands. Quando as minhas mãos estão sujas, eu pego em sabão, detergente e eu lavo. And when I'm done, my hands are clean. E quando eu termino, as minhas mãos estão limpas. And the soap is also, Também está limpo. I don't understand that. E eu não entendo isso. But I don't care. Mas eu não me importo. It does the job. Ele fez o trabalho dele. I don't need to understand it. Eu não preciso entender I isso. use it because it works. Eu uso porque funciona. And we are to read the Word of God because it's like soap. Nós devemos ler a palavra de Deus porque ela funciona assim como um sabonete. It will spiritually clean us. Ela vai nos limpar espiritualmente. And we may not understand that. Nós até podemos não entender You isso. don't need to understand it. Também não temos que entender It isso. works. Nós precisamos, mas funciona. So read the Word of God, Então leiam a palavra de and Deus. God will slowly change your life. E Deus, aos poucos, vai mudando a vossa vida. Put the Word of God in your mind Ponham a palavra de Deus na vossa mente. so that when you start to think about sin, Para que quando começarem a pensar acerca de pecado, the Spirit of God can remind you. o Espírito Santo possa fazer-nos lembrar da palavra de Deus. So the Word sanctifies us. Então a palavra de Deus santifica-nos. Jesus Christ sanctifies us. Jesus Cristo santifica-nos. Quanto mais nós pensamos nele, The more we know Him, mais o conhecemos, the more beautiful He becomes to us. mais belo ele se torna para nós. The more, Mais nos apaixonamos por the ele. more we desire to please Him. Mais desejaremos agradá-lo. As believers, know Christ Como crentes, nós devemos conhecer so that Cristo we can make Him known to others. para que ele o possamos tornar conhecido para o outro. And as we spend time with Him, He changes. Passamos tempo com ele muda. 20 years ago, I got married. Há 20 anos atrás eu casei. A minha mulher mudou-me. I have some now that Eu agora tenho maus hábitos que eu não tinha naquela. but I have some good habits too that I didn't have before. Mas eu também tenho bons hábitos que eu não tinha naquela. See, that's what happens in marriage. Isso é o que acontece no casamento. Because just like we are. Porque o nosso cônjuge é pecador tanto quanto nós. So we pick up good things and bad things. Então nós apanhamos coisas boas e coisas Our más. spouse will influence us as we live together. Nosso cônjuge vai nos influenciar à medida que nós vivemos juntos. And as we spend time with Christ, Christ will influence us also. E à medida que nós passamos tempo com Cristo, Ele vai nos influenciar também. But there's nothing bad in Christ. Mas não há nada de mal em The Cristo. influence that He gives can only be positive. Ele nos vai dar só pode ser positivo. So Christ sanctifies us. Então Cristo, Ele santifica. That's why we should spend time with Him. É por isso que nós devemos passar tempo com Ele. But these verses we read tell us that the Holy Spirit also is in. Mas estes versículos que nós lemos também nos dizem que o Espírito Santo está em And vivificação. so we should listen to the voice of the Spirit. Então nós devemos ouvir a voz do Espírito. We should let Him guide our lives. Devemos deixar que Ele guie as nossas vidas. So where's He guiding us? Para onde é que Ele nos está a guiar? If He's guiding our lives, where is He guiding us? Se Ele está a guiar as nossas vidas, para onde Ele está a guiar? He's guiding us out of sin. Ele está a guiar-nos para fora, para longe do pecado. And so we can follow Him. Por isso nós podemos segui-lo. He sanctifies Ele us. santifica. Number 11. Número 11, é isso? Galatians 5, Gálatas 5, 22 and 23. 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. He produces fruit in our Ele lives. produz fruto nas nossas vidas.
The fruit of the Spirit. o fruto do Espírito. Would you like these things to characterize your life? Tu gostarias que estas coisas caracterizassem a tua vida? God wants these things to characterize your life. Deus quer que estas coisas caracterizem a tua vida. What is the Holy Spirit doing today in the Okay. believer's life? O que é que o Espírito está a fazer hoje na vida do crente? He's bringing about the fruit that could come from a life lived with God. Ele está a trazer o fruto de uma vida que vive com Deus. Believers are to bear fruit. Os crentes devem dar fruto. In John 15, Jesus Christ talks about abiding in Christ. Em João capítulo 15, Jesus fala acerca de permanecer em Cristo, permanecer And nele. you will bear fruit. E tu vais dar fruto. So we abide in Christ, Então, nós permanecemos em Cristo, His work, o Espírito faz o seu trabalho and bears fruit in our lives. e dá fruto nas nossas vidas. And finally, number 12, E finalmente, no 12, He abides with the believer forever. ele permanece com o crente para sempre. John 14:16. João 14, versículo 16. 16. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. And then 1 John chapter 3 1 de João, capítulo 3, and verse 24. versículo 24. 1 de João 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Okay, so the Holy Spirit abides with believers. Então, o Espírito Santo, ele permanece com os crentes. When we become a believer, we are sealed with the Holy Spirit. Quando nós nos tornamos um crente, nós somos selados com o He Espírito Santo. guarantees that we will get all the way home. Ele garante que nós faremos todo o caminho para chegar até o nosso lar. He will never leave you and never forsake you. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. He follows you wherever you go. Ele vai te seguir por onde tu andares. So don't grieve him. Mas não o entristeças. Don't go to places he would not enjoy. Não vás para lugares que ele não gosta. Don't do things that he would not enjoy. Não faças coisas que ele não gosta. Don't say things that he would not enjoy. Não digas coisas que ele não gosta. He is always with you. Ele está sempre contigo. And when we get to heaven, E quando chegarmos ao céu, he drops you off on the shores of heaven ele deixa-te lá nas margens and says, da praia finally, e diz, até que enfim, I can get rid of this person. agora posso ver livre desta pessoa. What a problem you have been. Que problema que tu foste para mim. But it was my job to get you here, Mas foi o meu trabalho trazer-te até and I aqui. got you here. E eu trouxe-te até aqui. Heaven's a big place. Olha, e o céu é um lugar muito You grande. go that way, Tu vais naquela and for direção. all eternity, I'm going that E way. por toda a eternidade eu vou naquela direção. And I don't want to see you anymore. Mas eu nunca mais te quero ver. No. Não. When we get to heaven, Quando nós chegarmos ao céu, we are with the Spirit, we are with the Father, we are with the Son for all eternity. nós estaremos com o Espírito, estaremos com o Pai e com o Filho por toda a eternidade. What was the purpose of creation? Qual é o propósito da criação? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit enjoyed a wonderful fellowship together. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito desfrutar de uma maravilhosa comunhão. They wanted to expand that fellowship. E eles querem expandir essa comunhão. And so they created a world. Por isso eles criaram um mundo And they created you and I to enjoy the fellowship of God. e criaram a ti e a mim para desfrutar dessa comunhão. But we don't enjoy the fellowship of God. Mas nós não desfrutamos da comunhão de Deus. We rebelled against God. Nós rebelamos-nos We contra o sinned nosso against Deus. Him. Nós pecamos contra Ele. We turned around and went in our own direction. Nós viramos as costas e fomos seguindo a nossa própria We said, direção. we don't want this man to reign over Nós us. dissemos, nós não queremos que este reine sobre nós. We didn't want him in our lives.
Nós não o queremos não o quisemos no nosso And we abandon God Nós abandonamos-lo. to live life ourselves. Abandonamos Deus para viver as nossas próprias vidas. And God's heart was broken. E o coração de Deus ficou partido. And God, in love, sacrificed everything Mas Deus, em amor, sacrificou tudo to win your heart back. para ganhar o teu coração de volta. Many people have not come back to God, Muitas pessoas ainda não voltaram para Deus. but there are many who have. Mas há pessoas que já voltaram. They have seen the love of Christ, Já viram o amor de Cristo. and they understand that God is desperately in love with you. E estão... Is in love with you. Eles perceberam que Deus está... Ele ama-te, Ele está apaixonado por ti. And He came to save people from their sins E Ele veio para salvar pessoas dos seus pecados. and to change them Para as mudar. and to produce fruit in their Para lives produzir fruto nas and suas to vidas. give them a home in heaven. Para lhes dar um lar no céu. Prepare them for eternity, Prepará-las para a eternidade. for enjoying the fellowship of God. Para desfrutar dessa intimidade, comunhão com Deus. That's what it's all about. É acerca disso que se trata. But we don't have to wait to heaven to enjoy the fellowship of God. Nós não temos que esperar até chegar ao céu para desfrutar de comunhão com Deus. We can enjoy that, Nós podemos desfrutar dessa comunhão agora. spend our time getting to know Christ Passar tempo a conhecer Cristo and making Him known. e torná-lo conhecido. Well, there's lots more things to say, Bem, há muito mais para dizer, but there are some falling asleep. mas eu já vejo que alguns If aqui I don't keep adormeceram. talking, I might fall asleep. E se eu continuar a falar, eu acho que eu So we're também gonna take a vou adormecer. Então, nós vamos fazer uma And then pausa. we're going to have a time of questions E and depois answers. vamos ter um tempo para perguntas e respostas. You ask the questions, and Pedro will answer. Vocês fazem as perguntas e o Pedro responde às perguntas. Dá as respostas. Okay. Ok.